Na sala de aula, a professora fala pro Joãozinho: Joãozinho, cite dois pronomes. Aí o Joãozinho, quem? Eu, professora. Aí a professora, muito bem, Joãozinho, viu só? Eu vi, eu já sabia, né, professora? Nem, gente, nem. Dois doidos conversando, né? Aí um pega e fala pro outro assim: Você não é de ver que eu fui convidado para uma festa de 15 anos? O outro, nossa, mesmo? Ai, mas que bom, né? Vai ser muito bom. Festa de 15 anos costuma ser muito bom, né? Aí ele, não, mas eu não vou poder ir. Eu falei, mas por que você não vai? Ele falou, porque eu posso ficar só uma semana, agora 15 anos é muito, né, gente? A professora pergunta: Joãozinho, por que você não fez a lição? Joãozinho responde: porque respeitei o descanso do caderno, professora. Gente, esse Joãozinho não tem jeito com ele não, gente.